Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 3. Jesus disse: se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederam. O reino está no mar, então os peixes vos precederam. Mas o reino está dentro de vós, e também fora de vós. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. Se o reino é algo no mundo das quantidades, então o homem tende a alcançar esse reino no tempo e no espaço das quantidades. Mas, se o reino é qualidade, então o homem deve despertar em si esse reino, que é como uma luz sob o velador, como um tesouro oculto, como uma pérola no fundo do mar. O advento do reino é o despertamento da realidade do eu divino dentro de todas as facticidades humanas. E, se esse reino, que é a luz do mundo, despertar no homem, iluminará todos os setores da vida humana, porque será como uma luz no alto do candelabro, beneficiando todos os que estão na casa. A mística divina atuará em forma de ética humana. O despertamento da consciência divina transbordará como vivência humana. O reino de dentro será necessariamente o reino de fora. Autoconhecimento é a raiz de toda a autorrealização. Onde falta a raiz vertical, não podem expandir-se os ramos horizontais. O agir ético é uma consequência inevitável do ser místico. Aforismo 4. Jesus disse: o homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá, porque muitos primeiros serão últimos e serão unificados. Uma criança saiu da vida universal e entrou no vivo individual. Um ancião está prestes a sair do vivo e voltar à vida. A vivência dos vivos aqui na Terra é como um parênteses no texto da vida universal. Na criança, o vivo individual está no princípio. No ancião, o vivo individual está no fim. A criança abriu o parênteses. O ancião está para fechá-lo. Mas a vida é una, eterna, sem princípio nem fim. A criança abriu o parênteses. O ancião está para fechá-lo. Não importa o tempo em que alguém entra ou sai da vivência do vivo temporário. O importante é que o homem integre a sua vivência temporária na vida eterna, onde não há criança nem ancião. A vivência é do ego, a vida é do eu. A criança pode dizer ao ancião: eu vim da vida e tu voltas para a vida. Esta integração do vivo na vida não é presente de berço, nem dádiva de esquife, é uma conquista da consciência. E onde impera o livre arbítrio da conquista, não há primeiro nem último. Essa conquista não depende da idade do corpo, mas da idoneidade do espírito. O invólucro ego nos foi dado para que através dele o eu se realize plenamente. É necessário que a alma encontre resistência no corpo, porque sem resistência não há evolução. O envolvimento da alma espiritual pelo corpo material não tem caráter punitivo, e sim evolutivo. A alma é uma emanação individual da divindade universal.
mas essa individualidade espiritual é apenas uma potencialidade que deve transformar-se em atualidade. A alma realizável deve realizar-se plenamente através do corpo, e essa realização se processa através da passagem pelo corpo, que por enquanto é grosseiramente material. A realização da alma começa no corpo material e continuará através de outros corpos não materiais, até chegar ao corpo mais sutil, que talvez é o corpo-luz. Quanto mais a alma intensificar a consciência da sua essencial identidade com o Espírito Divino, tanto mais se aperfeiçoa também o seu invólucro corpóreo. Aforismo 5. Disse Jesus: conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto te será revelado, porque nada é oculto que não seja manifestado. Aqui se trata de um paralelo entre dois modos de ver. O homem profano vê o que está diante dele, mas não o conhece, ao passo que o iniciado conhece o que não está diante dele. A realidade não é visível como as facticidades. A visão puramente empírico-analítica dos sentidos e do intelecto não é conhecimento verdadeiro. O verdadeiro conhecimento é uma intuição ou introvisão, uma visão de dentro da realidade, e não uma visão externa, uma extravisão ou pseudovisão de facticidades ilusórias. Quando a ex-intuição do profano é substituída pela intuição do iniciado, então o homem sabe e saboreia a alma do universo, que é a realidade e a alma do seu próprio ser. Quem nunca passou da extravisão ilusória para a introvisão verdadeira, nada sabe da verdade, e quem não está na verdade, não está liberto da ilusão. Verdade, liberdade, felicidade, estas três são uma só. Aforismo 6. Perguntaram os discípulos a Jesus: queres que jejuemos? Como devemos orar? Como dar esmola? E quais os alimentos que devemos tomar? Respondeu Jesus: não mintais a vós mesmos, e não façais o que é odioso, porquanto todas estas coisas são manifestas diante do céu. Não há nada oculto que não seja manifestado, e não há nada velado que por fim não seja revelado. Atos e fatos externos não têm valor em si mesmos. O que vale é unicamente a atitude interna. Praticar atos e realizar fatos objetos que não nasceram de uma boa atitude subjetiva é mentir e fingir amar o que realmente se odeia. O agir deve ser o efluxo do ser. A vivência ética deve ser o fruto espontâneo da consciência mística. O que devemos comer? Há pessoas que dão grande importância à qualidade dos alimentos, ao conteúdo do estômago, como se a qualidade espiritual dependesse da qualidade material dos manjares. No Evangelho de Jesus não se encontra uma única prescrição nem proscrição de alimentos, porque, segundo as suas palavras, o que de fora entra no homem não o torna impuro, mas sim o que de dentro sai do homem. Da mesma forma, Jesus não prescreveu nenhuma fórmula de oração ritual. O chamado Pai Nosso não é uma reza ou recitação verbal, é um roteiro espiritual que indica a direção a quem abre a alma rumo ao infinito. Jesus orava espontaneamente em qualquer lugar, nos montes e desertos, no templo e na sinagoga, entre as dores do Getsemane e do Gólgota, bem como nas glórias do Tábor. A oração deve ser tão espontânea e natural como a respiração que acontece ao homem sadio inconscientemente. Nesta palavra do Evangelho de Tomé, volta o Mestre a frisar que o mundo espiritual é uma realidade universal, supraconsciente, e não uma espécie de ocultismo infraconsciente. As coisas do ego consciente
ou do id subconsciente atraem os profanos, mas a realidade do eu cosmoconsciente encanta o iniciado, porque é manifesta como a luz solar. A magia mental e o ocultismo inframental são como uma noite fria de luar, ao passo que a mística espiritual é semelhante a um dia cálido, repleto de luz solar. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.